Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que os pais estão me perguntando, estão questionando, então eu resolvi fazer um vídeo com dicas para os pais, tá bom? Nesse período de pandemia, que a criança não tem interesse ou está perdendo interesse em realizar as atividades escolares. Então, esse vídeo é o tema: Meu filho não quer realizar as atividades escolares, o que fazer? O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, o adulto que vai realizar a atividade com a criança, ele tem que estar disposto a fazer a atividade. Por exemplo, a família não pode chegar do trabalho cansado, estressado e querer fazer atividade. Por quê? Vai ser um momento de estresse. Então tem que ser um momento tranquilo, tanto para o adulto que vai realizar a atividade, quanto para a criança. Então tem que ter essa sensibilidade de observar a criança. Outra questão que a gente sempre fala, seguir rotina. O que é seguir a rotina? Se tu faz atividade segunda, quarta e sexta à tarde, tem que ser segunda, quarta e sexta à tarde. Se possível no mesmo horário, né? Mais ou menos no mesmo horário. Por quê? A criança ela precisa dessa rotina. Tanto os neuroatípicos quanto os neurotípicos precisam ter essa orientação, essa rotina. Não adianta tu querer fazer atividade um dia é segunda, um dia na terça, um dia no domingo. Então, tem que seguir uma rotina e observar se a criança está mais disposta pela manhã ou pela tarde. Às vezes, a criança rende mais num período ou em outro, então tem que ter essa sensibilidade também. Segundo lugar, terceiro já, eliminar elementos distradores. O que é isso, eliminar? Eliminar TV, celular naquele momento da atividade, som, música muito alto. Não fazer atividade num ambiente que tem muitos brinquedos, muitos elementos que vão distrair a criança. Então tem que ser um lugar mais neutro possível da casa. Eu sei que em casa é um pouco difícil ter um lugar mais neutro, mas ter um cantinho assim mais adequado, com menos barulho, com menos distração para essa criança, tá? Outra questão, análise de seu filho, se ele não está sendo sobrecarregado com as atividades. Então, a atividade ela não pode ultrapassar mais que 30 a 45 minutos para as crianças pequenas, eu estou falando, tá? Educação infantil, no máximo meia hora a 40 minutos. Por quê? Ele não vai deter a atenção mais de 30 minutos em uma atividade, tá? Então, se a criança ela está engajada na atividade, ela vai ficar engajada ali por uma meia hora no máximo. Então, não fiquem forçando a criança mais de 30 minutos. Se não conseguiu aquele momento, no outro dia a gente continua, tá? Então, não pode estar sobrecarregando as crianças com atividades. Se a professora mandou 5 atividades, é uma por dia. Se a professora mandou 2 atividades, é uma para cada dia, tá? Se a atividade é muito longa, divide essa atividade, tá? Não pode fazer toda a atividade em um único momento. Faz a primeira parte, depois no outro dia faz a segunda parte, né? O ideal é que sejam atividades curtas, né? E simples, de fácil compreensão para os pequenos, tá bom? De acordo com o nível cognitivo. Então, se a criança ela ainda não está num nível cognitivo, vamos dizer, de pré-escola, tem que ser feita uma atividade adaptada. Se a criança não conseguiu fazer, se os pais não conseguiram, tiveram dificuldade, entre em contato com a professora que a gente vai adaptar essa atividade, mudar essa atividade para aquela criança, tá? Então, tem que ter essa comunicação da família com o professor. Tem que ter. Porque às vezes o professor, ele envia uma atividade, mas ele acredita que a criança vai conseguir fazer. E às vezes a criança não consegue. Isso também acontece no atendimento do AE. Às vezes a gente planejou uma atividade, mas naquele dia a criança não está tranquila para fazer aquela atividade. Ele está mais estressado, ele está agitado, então a gente tem que mudar o nosso planejamento, flexibilizar ali na hora para fazer outra atividade,
Ou tem dias que realmente a gente não consegue fazer atividade, então a gente bota lá, esse dia nós não conseguimos, ele se interessou por carrinhos, por bola, então a gente fez atividade com bola. Não era a proposta, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Entendem? Essa é a flexibilidade que a gente tem que ter no nosso trabalho pedagógico. E eu sei que os pais não são professores, mas tem que ter essa sensibilidade no momento da realização da atividade, da tarefa. As atividades sempre tem que ser de um grau simples para o mais complexo. Então, vai aumentando, graduando essa atividade do mais simples para o mais complexo, tá? Para a criança conseguir ir avançando e compreendendo e conseguindo realizar a atividade, tá? Proposta. Neste período é importante observar os seus filhos, observar o comportamento, observar como está o emocional dessa criança, se ela está muito ansiosa, se ela está comendo demais, se ela está tendo crises mais seguido, porque é um período realmente que a gente nunca vivenciou, esse período de pandemia. Os adultos também estão ansiosos, a gente está com alguns problemas financeiros, questão de emprego, é o medo da doença. Então é um período de ansiedade, digamos assim, para todos nós. Mas a gente tem que observar se essa ansiedade, se esse comportamento emocional da criança está dentro da normalidade, está dentro do esperado, ou está ultrapassando. Ele está muito ansioso, ele está muito agitado, ele não está se concentrando. Então, se a criança está nesse nível, é necessário procurar um profissional, né, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação para as famílias, tá bom? Para a família e para a criança. Então, é muito importante que a gente esteja, como eles estão em casa, com as famílias, com os pais, com os avós, é importante observar esse comportamento, tá bom? Então, essas são algumas dicas de como a gente pode melhorar esse momento da atividade. Um beijo para todos vocês da Progi, fiquem com Deus.